Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Amém? Você pode sentar. Irmãos, o que eu vejo nesta passagem bíblica, o que eu sempre observei, é a equiparação que Jesus faz dos seus discípulos com Ele mesmo. Ele é mestre e Ele é Senhor. Nós somos discípulos e somos servos. Então ele está falando assim, vocês, a posição de vocês é essa, não é acima da minha, mas basta o discípulo ser como, né? Esta versão traz a palavra como, não diz nem igual, mas um como é uma semelhança, é algo que tem uma diferença. Nessa versão teria uma diferença, porém muito pouco perceptível, porque quem já estudou geometria sabe quando se fala de figuras semelhantes, né? É uma coisa bem parecida, né? Então Jesus está falando da posição que nós devemos ter. E o que eu vejo em Jesus? Ele é o nosso exemplo, amém? Tudo que você vir de bom tem que ser visto nele. Não te espelhe em ninguém, irmão, a não ser em Cristo. De vez em quando nós vamos ver algumas pessoas pregar e percebemos claramente que aquela pessoa ela está imitando alguém, não só nas palavras, mas até no próprio gesto. Faz os gestos igualzinho, dá os gritos igualzinho, rodopia igualzinho, se veste igualzinho. Não, isso é tempo perdido. Jesus não chama pessoas para serem iguais, cada um tem um ministério. Então o objetivo dele é achar mesmo pessoas diferentes para dar ministérios diferentes. Se todos nós pensássemos iguais e tivéssemos o mesmo prisma, enxergássemos pelo mesmo prisma, tivéssemos o mesmo ponto de vista a respeito de todos os detalhes do Evangelho, nós iríamos todos converger para o mesmo ponto. Mas não é esse o objetivo de Deus. O objetivo é que cada um tenha o seu próprio ministério. Por isso Paulo até diz que cada um anda segundo a fé que alcançou. Não quer dizer necessariamente que a fé de um é maior ou a outra é menor, não, mas você acaba canalizando a sua fé para um ponto e outros canalizam para outros. Tem pessoas que atentam muito para a questão da cura, a fé dele o faz andar naquela direção. Outros têm uma fé mais voltada para o ministério do louvor, outros mais acentuado para a palavra, e assim cada um está andando na fé que alcançou. Também é um ponto de vista, além daquele que nós sempre comentamos sobre um realmente estar num nível de conhecimento maior e ter uma fé mais profunda. Mas existem vários pontos de vista, desde que eles não entrem em choque, tudo contribui juntamente para o bem dos que amam a Deus e para a glorificação do nome do Senhor. Mas o que eu vejo na pessoa do Senhor Jesus? Eu vejo em Jesus uma alma equilibrada, né? O que é uma alma equilibrada? É alguém que tem o comportamento certo, no lugar certo, na hora certa. Ele age sempre de acordo com aquilo que ele tem que agir. Se você observar João Batista,
João Batista tinha uma alma equilibrada. Alguns vão dizer assim, não, João Batista era um louco, está gritando no deserto, raça de víboras, era um desequilibrado. Não, ele era totalmente equilibrado, amém? Ao mesmo tempo que ele dizia, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O machado está na raiz da árvore, não presumais dizendo, temos por pai Abraão, isso não vale de nada, até das pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Ao mesmo tempo que ele diz isso numa palavra cabível, ele também vira para um outro grupo e diz assim, olha, aquele que tem 2 túnicas, reparta com o que não tem nenhuma. Então ele atinge 2 pontos extremos, que parece que ele está totalmente irado, dizendo, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da condenação vindoura? Mas ao mesmo tempo ele olha para o outro lado e diz assim, produzir frutos dignos de arrependimento. Ele está apelando para um outro sentido. Ele diz, aquele que tem 2 túnicas, reparta com que não tem nenhuma. Virou para os soldados e disse, contentai-vos com o vosso salário. Então eles tinham uma alma equilibrada. Jesus, vemos que em Mateus 23, você deve decorar Mateus 23, Jesus vira para os escribas e fariseus, aquela classe de destaque no cenário de Israel, e o capítulo 23 é o tempo todo assim, escribas e fariseus hipócritas, escribas e fariseus hipócritas, escribas e fariseus hipócritas, por isso, por aquilo outro, hipócritas, hipócritas, hipócritas. Há um relato que nós vimos na internet, em que um homem chega ao ponto de dizer que os discípulos teriam registrado fatos da vida de Jesus que o deixava em maus lençóis. Por exemplo, viram Jesus amaldiçoando uma figueira. Ora, que ato insano para eles, né? Nós sabemos muito bem o que isso quer dizer. Viram a família de Jesus, foi lá ver onde ele estava pregando, olharam para ele e disseram que ele estava o quê? Fora de si. Desequilibrado. Foi isso que a família de Jesus disse. Você sabia? Você já leu bem, cuidadosamente, cada linha do Evangelho? A família de Jesus foi lá e disseram isso. Jesus está fora de si. É um desequilibrado. Vamos levar esse camarada para casa. Ele não sabe mais o que ele está fazendo na vida. Não sabe qual a função de um ser humano na terra. Quer dizer, ao passo que achavam que ele estava desequilibrado, na verdade ele estava cumprindo um propósito do Pai. As coisas que ele falava tinham porquê. Então em Mateus 23 ele está hipócritas, 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 mas lá em João capítulo 8 trouxeram uma mulher digna de morte diante dele, e ele diz, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Equilíbrio. Para a liderança ele diz, vocês são hipócritas, por isso, isso e isso. Falava e explicava, amém? Tem que falar e provar. Falar por falar? Não, tem que falar e provar. Ele falava e provava. Trouxeram a mulher, mestre, essa mulher foi pega em adultério, a lei diz, tem que morrer apedrejada, tu que dizes? Ele deu as costas, depois que insistiram, ele falou, qual de vós está sem pecado? Que atire a primeira pedra. Olha o extremo, o homem que está no meio da rua dizendo hipócritas e para cá, hipócritas para lá, daqui a pouco vira, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Tampouco eu te condeno, vá em paz e não peques mais. Isto é uma alma equilibrada, irmão. Tem hora que as pessoas têm que olhar para você e dizer assim, aquele cara está louco, porque naquele momento Deus quer que você pareça um louco, entende? E tem momentos que as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, aquele ali é um cordeiro, porque ali Deus quer que você seja um cordeiro. Moisés, diz a Bíblia, que ele era o homem mais manso da terra.
Que coisa maravilhosa! Um dia eu lendo esse texto, eu disse assim: Senhor, eu quero ser que nem Moisés. Acho que essa oração, não sei não. Mas, quando Moisés desceu do monte certa vez, olhou Israel adorando um bezerro de ouro. Falou assim: olha, é esse o caminho, Israel? Quem quer seguir o caminho do bezerro de ouro e voltar para o Egito, pega para a esquerda. Quem tiver comigo, vem para cá, passa para o meu lado. Aí passou Josué liderando uma turma. Falou assim: vamos fazer o seguinte agora, Israel. Saca do punhal, saca da espada e purifica Israel, que caiam a espada os adoradores do bezerro. Foi um dos maiores derramamentos de sangue liderado por Moisés. Quem foi Moisés? O homem mais manso da terra. Isso é alma equilibrada, meu irmão. É você saber o que você tem que fazer. Às vezes você é advogado. Advogado. Você sabe que Jesus é o advogado, amém? Olha, filhinhos, ó João, aquele que... Senhor, essa cidade não quis receber o teu testemunho. O que é que a gente faz? Quer que a gente ore agora para cair fogo do céu e consumir a todos eles? Não, João, não. Você não sabe a que espírito você pertence? Eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Mas lá no final, João está dizendo assim: filhinhos, se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos vossos pecados, e não somente pelos vossos, mas pelo de toda a terra. Jesus é um advogado, amém? Só que você não tem que se preparar para encontrar com o teu advogado. Você tem que se preparar para encontrar-te com o teu juiz. E como ele se chama? Jesus, o mesmo. Quantas vezes Jesus já te livrou da morte? Muitas vezes. Quantas vezes ele já te curou das enfermidades? Muitas vezes. Ele é o teu advogado. Quando o diabo se levanta e a força do diabo, no momento que for maior do que a tua, ele chega junto ao Pai. Pai, o diabo pediu para se andar como trigo, eu intercedo por ele, não deixa. Aí o Pai diz assim: Satanás, arreda. Aí vem outra situação, o diabo se levanta, vê que você está meio fraco espiritualmente, Jesus vem e intercede: não, ele é meu, eu vou dar mais uma chance para ele, eu vou deixar ele se erguer, eu vou pelejar por ele. Ele não fez assim com a figueira? Não adubou? Não deixou durante 3 anos? É isso aí. Aí você está confiante, mas vai chegar um dia, meu irmão, que se você não andar na linha, você vai se ver numa situação e você vai dizer assim: Jesus, intercede por mim. Interceder a quem? Sou eu mesmo que vou te julgar agora? E acredite, Jesus, aos que hoje Ele está livrando, está abençoando, está curando, são os mesmos que um dia Ele vai repetir aquela palavra de Mateus 7, 21 ao 23. Vão dizer para Ele: Senhor, em Teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos, fizemos maravilhas, e eu lhes direi, disse Jesus: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então o próprio Jesus está demonstrando na sua pessoa, não que ele tem 2 personalidades, 2 caráteres, mas que ele age da maneira que tem que agir. Amém, meu irmão? Quem ama mais teu filho do que você? Teu filho não é aquele que você pega no colo: vem cá, filhinho, deita aqui comigo, faz um cafuné, põe para dormir, dá banho, troca de roupa, deixa andar limpinho, põe um prato de comida para ele, né? Se tem uma pedra para ele tropeçar, você vai lá e chuta primeiro, corrige, não é assim? É o teu filho. Mas quando ele apronta, a ira não te acende, ainda que seja uma ira controlada, mas é a ira que você desce a mão
E acredite, você tem que fazer isso. Provérbio diz o quê? Não poupes a vara ao teu filho. Amém? Por quê? Porque você tem que fazer. Agora, você desceria a vara no teu filho, a vara de correção, se você estivesse só transbordando de paz, longanimidade e amor? Não, mas uma alma equilibrada, ela tem todos esses caminhos para seguir. Então, o nosso exemplo é Jesus. Nós vemos João Batista com atitudes tão tremendas, maravilhosas. Vemos que Jesus hoje ele é advogado, mas um dia será juiz. Quando Jesus estava na cruz, ele demonstrou um equilíbrio que eu não sei se algum ser humano já conseguiu chegar lá ou se vai chegar. Jesus, quando estava na cruz, tinha lá uma turma escarnecendo dele, né? Tu não és o Cristo? Desce daí. Quando Jesus falou Eli, Eli, lama sabactani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? As pessoas zombaram, disseram, ele está chamando Elias, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Zombaria, escárnio. Jesus deu a vida pelaquela nação, pregou no meio deles, fez tudo que se poderia fazer. Quando Jesus está lá em cima na cruz, os escribas e os fariseus estão lá ao pé da cruz, zombando, escarnecendo. Ele olhou e disse assim, aquele ali eu não vou perdoar. Não, ele não disse isso. Ele olhou e viu os membros do Sinédrio. Sabe quem são os membros do Sinédrio? Aqueles que se reuniram para condená-lo à morte. Ele olhou, o que ele pensou daquela turma? Ele olhou lá no pé da cruz, sabe quem que Jesus viu lá no pé da cruz? Viu duas testemunhas, aquelas duas falsas testemunhas que lá dentro do Sinédrio estavam mentindo a respeito dele para que ele fosse condenado à morte. Jesus olhou e segurou a onda, se conteve. Ele poderia dizer, sede malditos, acabou para aqueles ali. Não, mas ele não, ele se segurou, porque ele sabia que naquele momento ele estava ali para um propósito. E ele segurou os seus sentimentos, a alma dele estava de acordo, mesmo olhando para aquelas duas falsas testemunhas. Sabe quem que Jesus viu ao pé da cruz? O sumo sacerdote, aquele que perguntou para ele, tu és o Filho de Deus? Ele disse, eu sou. O homem rasgou as vestes e disse, blasfêmia, é digno de morte, vamos levá-lo à morte. Jesus olhou para aquele homem, mas não perdeu o equilíbrio da sua alma. Jesus viu os soldados que os chicotearam. Jesus viu aquele soldado que pegou um bocado de espinhos, fez uma coroa e lhe cravou sobre a cabeça, e ele ainda estava lá na cruz com aquela coroa, e viu lá aquele homem que zombou dele. Jesus viu ao pé da cruz o soldado que traspassou suas mãos e os seus pés, cravando-o naquela cruz. Jesus viu tudo isso, mas a sua alma, o seu sentimento estava totalmente equilibrado, e ele sabia qual o propósito dele estar naquela cruz e qual deveria ser a sua conduta naquela cruz. Ele reuniu as suas últimas forças e disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Equilíbrio perfeito. Nada afligia o sentimento de Jesus, porque assim como ele faz conosco, pegando os nossos sentimentos e guardando nas suas próprias mãos, assim era ele com os seus sentimentos diante do Pai. E você quer que Deus pegue os seus sentimentos e guarde?
Só assim, meu irmão, você pode ser útil à seara do Senhor Jesus. Quem tem os seus sentimentos guardados em Cristo Jesus, Paulo diz, né? Guardai os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quem consegue fazer isso, vai ter comportamentos bem semelhantes ao de Jesus. As pessoas por aí dizem assim: nós temos a mente de Cristo. Eu digo, só se for uma cabeça de cera no lugar. Tem nada. Outro no lugar de Jesus ali, lembra aquele ladrão? Aquele blasfemador? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Quantas vezes nós somos um crente igualzinho àquele ladrão blasfemador? Queremos resposta e queremos agora. Queremos solução e queremos agora. Temos a nossa própria razão. Não aceitamos que os nossos sentimentos sejam feridos por nada. Não aceitamos nenhuma calúnia. Mas Jesus foi o rei de receber calúnia. Foi a mentira que o levou até aquela cruz. Foi a inveja, diz Atos, a inveja que fez com que os sacerdotes o entregassem para ser crucificado pelo Império Romano. Irmãos, o tema central é: a sua alma tem que estar equilibrada para que Deus possa contar com a sua vida. Aonde nós vamos pular agora? Vamos pular no seu chamado ministerial. Quando você começa a fazer a obra de Deus, Deus tem um chamado contigo, ele é claro, ele é óbvio. Mas depois que você assume esse chamado, vem mudanças pela frente, é o que nós chamamos de quê? Dispensações. A dispensação é um período de tempo histórico e espiritual em que Deus trata com o ser humano de uma determinada maneira. Se Deus trata com as pessoas em muitas dispensações, significa que em cada dispensação você vai ter que ter uma atitude diferente, um comportamento diferente. E aí é que eu pergunto: a sua alma está equilibrada? Preparada para as mudanças? Jesus está preparado. Ele veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas breve ele se manifestará como o juiz que condena o pecado do mundo. E diz que a misericórdia de Deus triunfa do juízo, mas o juízo será sem misericórdia. O que é isso? É a mudança de Cristo Jesus na sua, não vamos dizer na personalidade, mas na sua atitude. Ele sabe como tem que se comportar. Ele falou: eu vim a esse mundo não para julgar nem para condenar o mundo. Então, se eu prego alguma coisa e alguém não crê na minha palavra, eu não julgo hoje, mas as minhas palavras o julgarão no dia do juízo. Ele sabe que ele, como advogado hoje, que é da igreja, um dia terá que ser o juiz da própria igreja. O Espírito Santo veio para nos guiar em toda a verdade. Jesus falou: ele vos guiará em toda a verdade. Mas diz a parábola de Mateus 25, parábola das 10 virgens, que o Espírito Santo vai ter um juízo terrível, deixando a igreja na terra para sofrer no rolo compressor do reinado do anticristo. Por quê? Porque ele também sabe da atitude que ele tem que ter. Hoje o Espírito Santo está impelindo um povo ao centro da vontade de Deus. Quem chegar lá, chegou. Quem não chegar, quando soar a trombeta do arrebatamento, ele vai levar e os que estão prontos e vai deixar os outros, e eu te digo, sem misericórdia. Sabe quem na Escritura representa o Espírito Santo? Eliseu representa o Espírito Santo. Quando recebeu a capa de Elias, fez o rio Jordão abrir, operou sinais, prodígios e maravilhas. As crianças, os pequeninos, que significam discípulos, zombaram dele. Sobe, calvo, sobe. E ele, que representa o Espírito Santo, virou para trás e amaldiçoou aquelas crianças. E diz a Bíblia que saíram
2 ursas da floresta e devoraram quantas? 42, que é o símbolo do tempo do reinado do anticristo. O seu chamado ministerial é o que eu quero me preocupar nesta hora. Eu tenho visto pessoas que não têm uma alma maleável à própria revelação da Escritura. Você conhece? Você conhece alguém que diz assim: eu me converti batista e vou morrer batista? E que já está morto em vida? Você conhece, né? Você conhece alguém que diz assim: eu sou assembleiano, desde pequenininho eu vou morrer assembleiano? Você conhece, né? Já está morto mesmo, nem precisa morrer, já está morto em vida. O que são essas pessoas? A alma delas está problemática, não tem equilíbrio na alma, não tem equilíbrio nos sentimentos. Você precisa, irmão, se você quer alcançar um ministério, deste equilíbrio, porque Deus te chama em um dado momento, mas Ele muda a direção do seu ministério na hora que Ele bem quiser, que Ele bem entender. E se você não estiver preparado para isso, você fica para trás. Você conhece algum pastor batista? Conhece, né? Você conhece como ele conduz o ministério dele? Você olha para o ministério dele hoje e diz: esse ministério há 20 anos atrás era uma bênção. E hoje? Hoje o Deus da Bíblia não conta mais com a doutrina batista, ela está fracassada. Por quê? Porque houve movimentos pentecostais que se levantaram, Deus começou a tratar com a humanidade de forma diferente, começou a chamar o povo ao poder de Deus, as línguas estranhas, as visões, as revelações, desafiar o diabo e ficar de pé porque ele é Senhor para isso, curar os enfermos, expulsar os demônios. Mas os batistas não, eles quiseram continuar na dispensação deles. Há uma problemática, sem equilíbrio. Você tem que estar pronto para a mudança, tem que estar pronto para o que Deus não só está fazendo contigo, mas o que Ele quer fazer amanhã, no futuro. Você tem que estar pronto, porque Jesus está pronto. O Pai o enviou como advogado, mas um dia o enviará como juiz, e acredite, Ele está pronto. E aqui Ele diz, né? Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu Senhor. Você tem que estar pronto para as mudanças que o Espírito Santo quer trazer na sua vida. Você já conheceu aquelas pessoas que dizem assim: eu sou salvo, eu sou membro da igreja, eu tenho até funções, eu canto no coral, ou eu trabalho na tesouraria, ou eu faço... Enfim, eu já estou estabelecido no reino de Deus. Já conheceu essas pessoas? Acho que não sou só eu. E quando o Espírito Santo traz um mover diferente, as pessoas não aceitam. Elas preferem continuar naquele degrau que elas estão, não vão adiante. O resultado é ficarem cortadas do propósito de Deus. Depois, estão cantando dentro da igreja, mecanicamente. Cantar, cantores populares cantam. Tocar, tem pessoas ricas por aí tocando até para o diabo. Tocar um instrumento, eu tenho um talento, eu toco isso, eu toco aquilo. Conversa fiada, meu irmão. O talento que Deus dá é quando transforma vidas. Se vidas não estão sendo transformadas, não tem talento nenhum. Tocar um instrumento qualquer um toca. As escolas de música estão por aí. É só ter dinheiro para pagar que você aprende. Cantar, tem um monte de aula de canto por aí. Tem cantores populares que não tem nada de Deus na vida deles, servem até o diabo, cantam e são milionários. As pessoas confundem tudo. Estão paradas em degraus. Eu estive numa igreja ontem. Contrabaixo, guitarra, violão, bateria, teclado. Que horror! Que horror, meu irmão! Sabe o que é um horror? Que horror! Eu te digo mais, é uma igreja que vende milhares de CD, sepultados,
acham que tem ministério de louvor. Por quê? Porque vende CD. Ora, Frank Sinatra deixou um patrimônio de milhões de dólares e não tinha ministério nenhum. Temos cantores aí no Brasil que são donos de iates, de mansões e não tem ministério, não tem unção nenhuma. O que é isso? As pessoas não estão preparadas para mudanças. Você precisa de mudança. E sabe aonde você vai encontrar ela? Mateus 6:6. É lá que você vai achar mudança. Jesus falou assim, Pedro indagou: Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu perdoarei? 7 vezes? Aí Jesus falou o quê? Não te digo que 7, mas 70 vezes 7. Aí alguns crentes dizem assim: eu tenho a mente de Cristo. Tem mesmo? Vai ver que tem, só não botou em prática. A mudança é um chamado de Deus às nossas vidas. E nós temos que ter os nossos sentimentos equilibrados, prontos para agir de acordo no momento certo. Há momentos em que você vai dizer: reparta a sua túnica. Há momentos que você vai dizer: raça de víboras. Há momentos que você vai dizer: mulher, ninguém te perdoou, nem eu. E há momentos que você vai dizer: hipócritas, fariseus, saduceus, raça de víboras, e tudo isso você vai dizer, mas tem que ser no momento de Deus, na hora e no propósito de Deus. E é isto que eu quero que você guarde. Você vai encontrar as pessoas tentando atingir a tua alma. Tentaram a mim, por que não vão tentar você? Você não acha melhor nós pregarmos o amor? Não é isso? Quem de nós não prega o amor? Não existe maior amor que pregar a verdade. Amém, meu irmão? Agora, a verdade, ela tem muitas maneiras de ser dita. E como eu vou anunciar a verdade? Da maneira que o meu Senhor me mandar anunciar. Amém? Se Ele te chamar para pregar, como João no final da sua vida, filhinhos, 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 e Deus é amor, e filhinhos, filhinhos, é dessa maneira que você vai pregar. Ele te deu graça e unção para que a sua alma se manifeste dessa maneira. Mas se Ele te chamar como Pedro: vigiai, o diabo, vosso adversário, está em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Vocês têm que padecer, não como homicida, não como vagabundo, mas como cristão. Se é assim, então é assim. Amém? E é isto que eu quero que você guarde nesta hora. Você tem que ter uma alma equilibrada, semelhante à de Jesus. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Jesus muda. Ele é teu advogado, mas será o teu juiz. Deus ama os filhos da obediência, mas odeia os filhos da desobediência. Paulo escreve isso. Então, meu irmão, aprenda essas várias lições. A primeira, do comportamento de Deus com você. E a segunda, do seu comportamento para com Deus. Há momentos em que Deus te chama para manifestar-se como um cordeiro, e há momentos que Deus te chama para manifestar-se como um leão. O Evangelho de Jesus Cristo é representado por 4 seres viventes. Um tem a face de leão, você é forte, é valente e ruge mesmo. O outro, Marcos, é representado por um
boi, você é submisso, é passivo e come capim. O outro é representado por um homem, Lucas, você é inteligente e projeta e maquina e faz mesmo, para que Deus seja glorificado. E o outro é representado por uma águia. A águia voa pacificamente, ninguém a vê, ela é intocável, mas quando ela desce para o bote, as garras delas são pior do que as de um urso. Amém? O Evangelho é representado por 4 animais, e aí estão os nossos 4 comportamentos que têm que ser manifestos nos 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste. Então, querido, não pense que a sua vida vai ser sempre o que você é hoje. O povo todo gosta de mim, né? Às vezes eu recebo algumas mensagens, né? Alguém me conta alguma coisa, olha, fulano recebeu um CD seu e gostou muito. Sabe o que acontece, irmão? Entra pelo ouvido esquerdo e sai pelo direito. Quando alguém diz assim, olha, fulano recebeu um CD, deu e falou que é horrível o teu CD, entra pelo direito e sai pelo esquerdo. Amém? Eu vou continuar rugindo para o mundo. Vou continuar voando sobre as nuvens. Quando tiver que descer com as garras, eu vou descer mesmo. E acabou a história. Se tiver que comer capim por ordem do Senhor, eu fico lá de cabeça baixa que nem um boi. Mas uma coisa eu sei que sou. Aquilo que Deus diz que eu sou. Amém? Então, querido, ficamos por aqui. O Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.